E aí, pessoal, tudo bem? Aqui na página nossa aqui hoje no Instagram, nós vamos conversar sobre uma coisa importante. Eu estava olhando aqui algumas informações, notícias, né? Porque aqui, você sabe, nós comentamos, sociologia sendo sociologia. Então, assim, eu estava preparando um material, fazendo uma leitura, e eu resolvi dividir com vocês uma coisa. Eu não resisti mesmo, e abri aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Olha só. Eu estava olhando sobre as regras do método sociológico. Você conhece, Emília Durkheim. Bom, aí nessa regra dos métodos sociológicos, né, onde ele escreve aqui as regras do método sociológico, bem interessante esse texto, né? Acho que todo mundo já conhece. Bom, ele fala sobre família, tá? Sobre família, bem interessante prestar atenção nisso. Bom, ele vai tratar a família como um grupo social ativo. Na medida que ele trata a família como um grupo social ativo, ele vai chamar atenção para um fator aqui, né? Aliás, para duas coisas bem legais que eu percebi aqui que eu queria dividir com vocês hoje, para a gente refletir sobre o que eu quero dizer já já. Tá bom? Olha só, é um grupo social ativo e dentro, né, desta análise, ele vai colocar que cada um dentro deste grupo, não é, tem uma situação determinada, né? Cada um tem uma função distinta, cada um tem dentro desse grupo familiar uma função. Porém, essa função aqui, ele vai dizer que ela pode muitas vezes, né, ser substituída, suprimida ou acumulada. Então a família é um lugar onde as pessoas têm funções distintas, porém estas funções elas podem ser suprimidas ou acumuladas. É bem interessante pensar isso daí, não é? Então, ele vai colocar que a família é um corpo social ligado por uma solidariedade, tá certo? Então, esses componentes dentro da família são divididos, tá? E por que eu estou falando isso aí, tá certo? Porque eu queria pensar um pouco sobre a questão da violência, tá? A violência no Brasil e no mundo, ela surge, entre outros fatores, por uma questão ligada à intolerância. Intolerância, veja bem, tá? Você percebe que quando você não tem tolerância, qualquer discurso fica inviável, qualquer proposta de diálogo não se estabelece, tá certo? Então, o que acontece aqui, né? Nesse entendimento a respeito das famílias, é importante lembrar que algumas coisas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, elas mudam, não é? E conforme este corpo social passa por mudança, nós precisamos também perceber a necessidade de ressignificar muita coisa. Caso contrário, nós não vamos conseguir resistir, nós não vamos conseguir organizar as ideias e dar prosseguimento ao nosso mundo, às relações sociais que acontecem dentro deste mundo que está em constante transição. O mundo é dinâmico, tá certo? Ele vai dizer que os fatos sociais são como coisa, e como coisa merece ser estudado, tá certo? E um fato social importante é o que tem acontecido, não é? Sobre aí o Dia dos Pais. Bem interessante pensar, Dia dos Pais, pai, família, pai, Dia dos Pais, fato social. Muito bem, então o que aconteceu aí nesses dias, né? Uma conversa muito interessante sobre o que é ser pai. Por que uma pessoa trans, né? Uma mulher que vira homem, ela pode ser chamada de pai, isso é uma afronta, né? Isso é um absurdo. Bom, eu vou dizer para você, eu acho que não. Isso não é um absurdo. Um absurdo é a falta de capacidade de leitura das coisas e a percepção da necessidade de um diálogo para compreender as novidades. Tá certo? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Entende? Há que se respeitar as diferenças. Eu quero lembrar uma coisa importante. Eu fui dar uma olhada aqui na internet e eu lembrei de uma coisa em 2018, né? 2018, campanha, o Boticário, famílias negras e tal. O que eu vejo? Tá? 2020, campanha, Natura, a pessoa trans, não sei o quê. Mais uma situação também de intolerância. Então eu fico pensando, você já
teve problema com a representação de famílias negras, está tendo problema com família aí, né, trans. Então, isso tudo acaba conversando com o nosso problema de violência na sociedade, tá certo? Porque isso acaba sendo um exemplo, isso acaba sendo um modelo e que é reproduzido na sociedade. Essa intolerância, essa falta de percepção da realidade, essa situação de não conseguir desenvolver um discurso, de não conseguir ter percepção do outro, tá certo? Então hoje, quando você fala, o mundo está mesmo violento, a violência reflete a sociedade. A violência reflete eu, você, nós todos. Então, antes de pensar se é possível aceitar ou não uma pessoa trans, eu acho que é preciso perceber. É importante conversar e compreender as diferenças, respeitar as diferenças que formam o todo. Caso contrário, não tem vida social, você não tem norma de convivência, tá certo? Isso me assusta muito porque é uma intolerância que conversa com uma questão muito equivocada, não é? As pessoas dizem que somos contra esse tipo de manifestação, pessoa trans, porque a família brasileira. Mas o que está acontecendo com a instituição familiar? O que está acontecendo com a instituição familiar? Que quando você conversa com esses jovens, eles sentem abandonados. Eles sentem tristes e vazios. O que tem acontecido? Qual é o tipo de família que eu tenho tolerado? E por quê? Será que não é uma avaliação muito seletiva? Por que eu tolero alguns comportamentos e outros não? Tá certo? Veja que quando você percebe a questão familiar entrando em questão, as coisas ficam muito mais complexas. O fato social, ele tem uma realidade que ela é objetiva e subjetiva. Você não pode avaliar jamais as coisas a partir do que você vê. Você precisa avaliar as coisas dentro da complexidade que ela traz, dentro das suas subjetividades. Que tipo de família é essa que está, por exemplo, aqui, envenenando pessoas em situação de rua? Pois é, pessoas envenenando outras pessoas. Eu vou dizer para você. Eu estava olhando as notícias essa semana e apareceu aqui, né? Na região metropolitana de São Paulo, mais precisamente Itapevi, as pessoas estão doando, né? Dando marmitas para as pessoas em situação de rua. Por outro lado, marmitas envenenadas. Nossa, que família cristã abençoada! Qual é o conceito de família que você defende? Eu queria saber isso. Só para a gente conversar aqui, né, esclarecer as coisas. Aliás, o mundo é tão versátil, é dinâmico, ao mesmo tempo bem efêmero. Então a gente precisa entender essas coisas. Vamos compartilhar, dividir para crescermos juntos enquanto sociedade. Não é? Vamos parar de alimentar uma violência que depois vem contra nós mesmos. Quando nós manifestamos um comportamento violento, quando nós temos um discurso violento, a sociedade fica violenta. Por quê? Porque nós alimentamos a violência e depois nós reclamamos, a sociedade está violenta. Esses jovens estão violentos. Essas crianças hoje em dia são impossíveis. Aí eu te pergunto, quem educou essas crianças? Quem são os pais desses jovens? Somos nós. E o que será que nós temos dado aí, né, de exemplo que tem feito reverberar tanto ódio? Não é verdade? Bom, desculpa, o vídeo ficou grande de novo, gente, mas é isso, tá? Sociologia sendo sociologia, não dá para deixar de falar. Vamos conversar, deixa aí sua opinião, manda sugestões de leitura também, tá bom? É sempre muito, muito bem-vindo. Tá joia, pessoal? Obrigado. Até o próximo vídeo aí, hein, gente? Valeu, vai lá!